Saudações, amigos do Em Guarda! Muito bem, eu tenho um apreço muito especial por essa arte de luta. Ao meu lado está o sensei Marcelo Hayakawa. É sempre difícil falar. Muito obrigado pela presença aqui no Em Guarda. E eu falei, eu tenho um apreço muito especial pelo Karatê, não apenas pela tradição, mas por todo o conteúdo filosófico que vocês conseguem resgatar, não é isso, sensei? Sim, o Karatê é uma arte... Aqui o microfone. O Karatê, ele já é uma... Não, tá certo, acho que tá certo. Uma arte, né, de muito tempo, né? Isso. Centenária, pode-se dizer, né? Mais de 100 anos, né? E ajuda no desenvolvimento, crescimento e fortalecimento pessoal de cada pessoa, né? Não somente a parte física, mas também a parte mental e autoestima, né? Ajuda o fortalecimento interno da pessoa, com a prática, né? Seguindo a prática, né? Os nossos ensinamentos, né? No dia a dia. E nós estamos falando de um estilo forte, que é um estilo de karatê de contato, né? Sim, é o estilo de contato, né? Que normalmente o karatê tem em dois tipos, né? O contato e o semicontato. Né? O nosso é o contato, né? O karatê de combate, né? De combate. Aquele que não tem como pedir água não, né? Se vai para o treino, tem que ir à luta. Né? O treino é forte, né? Nós temos todo o aprendizado, né? A pessoa começa gradativamente, ela vai se fortalecendo. Quando ela chegar um certo tempo, já tem condições de ir ao combate, aí colocamos no combate. No começo, é bem devagar, né? A pessoa tem que fazer o fortalecimento, calejamento, né? Aprender as movimentações de ataque e defesa para poder encarar um combate, né? Calejamento, sensei. Calejamento, nós estamos falando da região inferior, né? Que são as pernas, estrutura abdominal, do corpo, né? Sim. Um pouco das costas. Isso. O fortalecimento sempre nós fazemos também com exercícios específicos, né? E mais o fortalecimento, né? De mão, né? O soco, né? O ken e a canela, que sempre atrai, né? Normalmente, que nem no meu dojo, eu faço fortalecimento com as crianças também, e adultos e jovens. Nós fazemos com... Eu não faço com maquiwara aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu faço com um borrachão, né? É um borrachão de step, né? Que fazemos fortalecimento, né? Normalmente, um dia da semana é dedicado só ao fortalecimento, de calejamento e fortalecimento, né? Para o combate. E os outros dias é técnica e os katas, né? Entendi. O kata, que são as formas de luta, também é assim, sem esses katas também não há a luta propriamente, né? Porque é o que dá, digamos assim, uma orientação de visão, né? Isso. Não é verdade? Sim. O kata, ele é a base, né? É o kihon, é a base do karatê. É através do kata que você aprende a movimentação de ataque e defesa. Todo kata tem um movimento de defesa e ataque. Né? Porque o karatê, ele visa sempre o contra-ataque, né? Não o ataque, sempre é o contra-ataque, né? A pessoa ataca, se defende e ataca, né? Então, o principal foco sempre é o contra-ataque, né? O karatê. Dificilmente você vai ver um karateca já atacando. É sempre um contra-ataque. Ele recebe ou ele defende para poder atacar, né? E o kata é nessa base, né? Você é um movimento de defesa e ataque. Defesa e ataque, né? Sensei, eu sei que você esteve lá, viveu no Japão, né? Por muito tempo. E se especializou em treinou e praticou várias modalidades. Sim. Como todo brasileiro, né, que vai para o exterior, sempre começa com DKC, né? Fui em busca de um país melhor, de melhorias, né? Financeiras. Claro. E devido à crise do Brasil na época, né? Foi final da década de 80 para 90. Foi uma época de crise no Brasil, né? Que tinha saído o plano Collor, né? Então, o Brasil estava muito difícil. Eu ainda era muito jovem. Então, surgiu a oportunidade, eu embarquei. Claro. E chegando lá, eu sempre treinei aqui um pouquinho no Brasil, mas chegando lá, como estava no país, eu aproveitei, né, na hora de folga, para procurar uma arte marcial. E sempre a minha raiz foi o karatê. Né? E como lá você é um DKC, que, né, você trabalha pela volume e quantidade de serviço, né, onde tem mais serviço, você vai. E, consequentemente, eu sempre mudei de estado. Então, às vezes, eu no estado tinha um estilo, e eu no outro tinha outro estilo. Então, assim, às vezes, nessas mudanças, né, a gente acaba ficando um pouco nômade, né? Não fica um lugar fixo. A gente vai atrás da procura e da oferta, né? Eu acabei treinando alguns estilos, né? Então, eu treinei um estilo Shimbumon, que foi Aichiken,
né? Era um karatê de contato. Porém, o karatê de contato, mas usava capacete, luvas, né? Protetores, né? E valia soco na cara, né? Então já era um outro tipo de karatê. Como se fosse quase um kickboxing, né? Isso, exatamente. Quase um kickbox já misturado com karatê. Só que a única diferença é que não tinha um clinch, né? Não existia o clinch, não podia agarrar. Né? Era somente curta, longa distância, né? Golpeando com o pé e com a mão. Aí depois treinei mais ou menos 5, 6 anos, né? Cheguei até a faixa marrom. Aí depois eu mudei, fui para outro estado, que era Mieken, em Yokkaichi. Lá eu comecei a treinar o estilo, hoje, né, Shin-Kyokushin. Antigamente era o estilo Kyokushin Karatê, né? Hoje dividiu, é o nosso Shin-Kyokushin, né? E eu treinei por lá mais 5 anos de Karatê, né? Cheguei até a faixa verde, mais ou menos. E era um estilo totalmente diferente, né? Porque visa o contato, né? Sem protetores. O único protetor que se usa é canela e luva. Quando é você até 18 anos, acima de 18 anos, não usa nada, né? Isso que é o próprio karatê, né? Mãos vazias, isso. Né? A partir de 18 anos, né? Você vai só com o corpo e o kimono, né? Então o karatê é 100% contato, né? Então o karatê é muito forte, né? E foi nessa diferença que eu senti, né? O treinamento é um treinamento especial, é um treinamento totalmente diferente dos outros estilos que eu treinei, né? É um treinamento que visa 100% de fortalecimento, né? E tanto físico, como também o mental e autoestima, né? Porque você tem que estar 75% forte mentalmente, os 25% corpo, né? Então, num combate real, é mais aqui o seu comando do que a própria força em si. Se você estiver aqui, né, acima de 70%, 80%, você tem muitas chances de ser campeão. Então a pessoa treina, sabe fazer. A questão é, na hora que é preciso usar aquilo. Sim, exatamente. Se está treinado mentalmente. Né? Por isso que é importante meditar, ter um pouco de reflexão. Com certeza. E o ocidental, o praticante ocidental não liga muito para isso, né? Isso. De ficar no vazio, né? Isso. São dois extremos, né? Assim, eu vejo assim muita diferença do que eu senti quando eu cheguei no Brasil, o Ocidente com o Oriente. O Oriente, lógico, tem o treinamento de fortalecimento, né, físico e mental, mas assim, o mental, eles dão muita prioridade. No entanto, no nosso karatê tem muito exercício de respiração, de autocontrole, né? Para você saber, né, oxigenar o seu organismo, para poder você soltar, ter essa explosão. Já no Ocidente, o treinamento é muito forte com força física, né? A força física, lógico, a técnica, né? Mas assim, 100% eles treinam mais a estamina, né? O gás, né? Para a pessoa ter bastante vigor durante a luta. Eles chamam lá o punch, né? Mais força no punch e força no chute, né? E normalmente eles sempre falam, né? Qual o seu lado mais forte? E treina sempre o lado forte. Já no karatê não, você treina tanto esquerdo quanto direito. Todos os lados, todos os órgãos, direito, esquerdo, né? Então essa é a diferença. Esses filmes que acontece, que o pessoal explora muito no cinema americano e tal, e que a gente vê muita fantasia, porque o atleta, o lutador está lá, ele tomba, aí ele fica no chão lá em nocaute, imaginando, aí vem aquelas imagens de sonhos, até que aparece o mestre dele, e ele acorda e vai para a luta. A gente vê isso no filme, mas na verdade faz parte de uma realidade que o praticante vive, que é a concentração, né, a meditação. Eu já vi atletas em momentos de situação assim extrema, de quase ir para a lona, e a gente chamar para a realidade e ele voltar para a luta, né? E voltar bem. Acontece, né? Aí que já entra essa parte do fortalecimento mental. Você treinando, você praticando, isso acaba ficando, internalizando dentro de você. Então, de uma forma ou outra, isso ele vai, uma hora ou outra, sair, ele vai ficar intrínseco, né? Ele vai, sem você esboçar muito esforço, ele automaticamente, naturalmente, ele sai de dentro de você e você consegue executar o que você realmente aprendeu, né? Porque você só realmente coloca na execução o que você aprendeu quando você está numa situação de extremo, né? Ou perigo, né? Qualquer situação de extremo, você vai conseguir reagir ou fazer uma ação daquilo que realmente você aprendeu, que está dentro de você, né? Não que você vai inventar na hora, é o que realmente está dentro de você, aquilo desperta, né, dentro de você. Até realmente existe, né, a teoria científica, né, que o ser humano ele tem uma força interna assim fora do comum, que numa situação extrema você consegue fazer algo que você jamais poderia imaginar, né? Então é algo que está internalizado dentro de você. Então o nosso treino do karatê ele visa isso. Você vai diariamente treinando e vai internalizando dentro. Uma hora ou outra, quando você necessitar, isso vai aflorar, né? Vai
sair para fora e realmente porque faz parte, ajudar. né? Faz parte, né? Já está no organismo. É o corpo né? e o espírito, né? Por isso que eles falam que é o espírito, né? Eu estava aqui, a gente fica pensando nas coisas das artes marciais. O sensei passou vários e vários anos treinando, tem uma formação, né? Não está com esse kimono, com essa faixa assim, porque, né? Herdou, é conquista, não é verdade? Isso, uma conquista. E o que a gente vê muito hoje, sensei, em várias modalidades de arte marcial, um perigo até, né? Porque às vezes tem pessoa que não tem não tem qualificação, mas tem uma oportunidade de dar aula, mas não tem qualificação. Sim. E arrebanha dezenas Sim. e dezenas de pessoas Sim. ali. Sim. E os coitados estão ali treinando, impactados pelo tamanho da academia, alguma coisa assim, e não presta atenção no que está por trás daquilo. Sim. Eu vejo um grande perigo hoje nessa liberdade que nós temos, de qualquer um hoje Sim. poder ensinar, não é verdade? Sim. Tem um lado positivo e negativo, né? Eu acredito que o esporte, ele resgata muitas pessoas, mas da mesma forma que ele resgata, se não tiver um instrutor devidamente que seguiu ou treinou realmente naquela arte marcial, ele, em vez de criar um exército de boas pessoas, poderá ser o inverso, né? Ter um resultado negativo, né? Então esse que é um dos fatores negativos, né? Porque a arte marcial ela serve tanto para o bem, infelizmente, mas para o lado negativo, né? Sim, se a pessoa, porque normalmente que nós do karatê, um pouquinho mais perto. Nós do karatê sempre visamos o esporte, claro, né? Nunca uma agressão física, né? É claro, vivemos em um mundo violento, nem sempre tem alguém para nos protegermos, né? Então assim, uma situação ou outra extrema, nós temos que autoproteger, né? Mas jamais você vai ver algum karateca agredir alguém, né? Sempre vai se defender, né? Se defender. É um contra-ataque, se defender, não saindo agredido. Então, eu acredito assim que hoje, devido a essa grande expansão da arte marcial, deve existir, né? Assim, alguns professores, outros professores, né? Que alguns seguem, realmente tem uma linha de segmento, né? Sim. De uma filosofia, e outros que pode ser que criaram a partir de algo que eles acreditam, né? Então, a arte marcial realmente é uma, como dizem, né? O linguagem popular, uma faca de dois gumes, né? Tanto bem para o mal, né? Então, a gente sempre fala assim que tá numa escola, presta atenção em quem está lá dando aula, faça perguntas, né? Procure saber de onde procede o estilo, a linhagem do professor, não é isso? Isso, porque no treino, assim, para quem nunca treinou, dificilmente vai detectar alguma coisa errada. Normalmente quem vai detectar é quem já treinou, né? Quem já treinou realmente um estilo ou com algum professor que tem uma linhagem, vai perceber que quem não tem, criou o seu próprio estilo, né? Digamos assim, alguém que criou o seu próprio estilo, alguma coisa está errada, está diferente. Ou está ali com o karatê ou com a arte marcial, ou com o independente, né? Isso, porque normalmente você vai perceber nas posições e nas movimentações, né? É diferente, né? Realmente quem treinou e quem criou algo, né? Quer dizer, tudo que você faz, sensei, todos os seus movimentos são codificados. Se você faz essa movimentação ou um kata, uma forma aqui, como você vai fazer daqui a pouquinho, se você for no Japão, é a mesma coisa. Isso, é unificado. No nosso estilo, é unificado. Como o karatê teve várias ramificações, então cada estilo, basicamente é o mesmo karatê, mas muda alguma coisa, algum movimento, né? Mas basicamente sempre é um, né? Kata. É como a música, né? Você pode cantar de um jeito, a mesma melodia. E mudar a letra. Não é verdade? E eu dar uma entonação na voz, não é verdade? Isso acontece. Uma outra coisa, você aproveitando falando sobre arte marcial, que me chama muita atenção, e você com sua experiência, a gente vê no YouTube várias pessoas dizendo-se graduadas e dando aula no YouTube de defesa pessoal, para acesso para crianças, golpes mortais, com os dedos, assim, toques em pontos vitais e coisas desse tipo, que eu falo, se a gente pudesse, né, ter uma voz ativa, proibia, porque não, isso extrapola toda a filosofia da arte marcial, a meu ver. É verdade. Acredito que toda arte marcial que tem a sua raiz, o seu berço, nós temos a ética, né? A ética de trabalho, a ética de ensinamento. Você nunca poderá ensinar um aluno, alguém, a ser um agressor. Nunca. Você vai aprender e você ensina
a ser um autocontrole, uma autodefesa, jamais ser um agressor, né? Então eu acredito que, porém, se alguém está fazendo isso, não é correto, né? E deveria se verificar, né, realmente a procedência, o porquê, né, de ensinar algo realmente que pode ser que leve a algum caso mais grave, né? Porque a gente vê hoje, a mocidade está assim, eu falo da juventude, né, o pessoal aí, que chama assim, a galera e tal, molequinho com 12, 13, 15, 18 anos, 20 anos, essa turma que frequenta gangue de futebol, pessoal que não pratica, vai para a academia para aprender a lutar, para fazer violência na rua. Quer dizer, às vezes a arte marcial, como a gente está falando, tem um lado bom, a internet tem um lado extremamente bom e também tem esse lado que a gente vê que tem que ter uma disciplina até para isso, né? Sim. Saber filtrar o que está vendo, porque não é só porque tem alguém ali com um kimono que ele está realmente falando ou ensinando alguma coisa que deve ser seguido, não é verdade? Sim, é verdade. Porque hoje, pela internet, infelizmente, o acesso é muito fácil, então, até crianças conseguem imagina acessar. Uma criança vendo lá, pega o dedo e, né, toca aqui, bate lá que você prende a respiração. Como pode um negócio desse? Não é isso? Acho que realmente precisava ter um lado, algum filtro, né, para verificar isso, né? Porque no hoje... seu dojo, o ensinamento do Karatê, você trouxe do Japão alguma técnica filosófica para aplicar no Brasil? Ou o brasileiro não aceita alguma coisa que vem de fora? Então, na parte filosófica, nós seguimos o mesmo ensinamento do Japão, né? Nós temos até o nosso juramento, né, é seguido à risca, né? E no ensinamento do dia a dia é a mesma coisa, né? O que muda, assim, comparando o Oriente com o Ocidente, seria um pouco da rigidez, né? Porque lá o sistema de ensinamento é um outro tipo de ensinamento devido à cultura japonesa. A cultura ocidental, a brasileira, né, a latina, é totalmente diferente. Né? Então, digamos, eu não posso falar de uma mesma forma que eu falaria com um aluno no Japão. Né? Ser muito ríspido, muito duro, porque como mudou as gerações, né, às vezes pode ser ofensivo, né, e você perder um aluno, ou estragar a esperança do aluno. Então, assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, uma coisa que eu tive muito que mudar é essa parte, né, da didática, né, oriental com ocidental. Né? Você tem que colocar de uma forma que seja aceptível, aceita pela criança, pelas pessoas que você vai ensinar aqui no Brasil. Porque você não pode chegar com o mesmo rigor e vigor que é ensinado no Japão. Né? Porque no Japão é um sistema muito rigoroso. Claro. Assim, digamos assim que para o sistema militar é quase que igual. Né? Você está Quem serviu sabe, você está no sistema militar, você está batendo continência, você está na fileira, você não pode olhar para o lado, Sim. Você não pode estar com o uniforme torto, você não pode estar com a barba mal feita, que você vai tomar uma chapuletada, vai ter que pagar 20 flexões, isso. Esse tipo de coisa, né? 100% se você for dessa forma, você vai perder o aluno, você vai receber um processo do pai, entendeu? Então, nós temos que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade, né? De saber as diferenças culturais, orientais com ocidentais. Fazer uma adaptação, né? Uma adaptação. Remodelar a linguagem, né? Isso, a linguagem de comunicação, né? Não o ensinamento em si, mas assim, a linguagem de como você vai transmitir esse ensinamento, né? A gente vê até a própria culinária representa isso, né? De um prato para o outro, tem que ter aquela adaptação de paladar, de cheiro, aroma, sabor... Tudo é preciso... Os ingredientes disponíveis, Os né? ingredientes, disponíveis então no a país. pessoa vai fazer, não, a gente vai fazer de um jeito desse aqui, muda lá e tal, e eu estava conversando com um chefe de cozinha especializado em cozinha japonesa, e ele já estava falando em algumas variáveis ali para deixar o sabor, alguma coisa assim, né? Abrasileirando algumas coisas. Isso. Tudo, vamos falar, tudo se dá jeito, não é isso? A arte marcial, ela tem uma coisa fantástica com relação a isso, ela pode se adaptar sem se perder. Sim, com certeza. Com certeza. Mantendo a essência, né? Você só tem que mudar a sua comunicação, adaptar ao país que você vai. Né? Como que nem os orientais. Os orientais, eles não têm muito costume de toque, de um abraço, de um aperto de mão. Assim, é sempre cumprimentando, né? Isso. Curvando-se, né? Baixando a cabeça. Né? Não tem muito toque, né? Não tem muito assim, olhar no olhar. Né? Assim, por exemplo, lá, senpai. Kohai é o de baixo. Quando você vai dirigir a palavra para o seu senpai, você nunca pode ficar encarando no olho, sempre tem que olhar com o olho meio cabisbaixo. Aqui no Brasil não, você fala de igual para igual, olhando no olho, né? É até uma atitude normal. Lá já é um pouco de desrespeito, né? Você não pode dirigir a palavra, você tem que esperar ele dirigir a palavra para você
responder, né? Então, dentro do dojo tem muito isso, né? Essa hierarquia, né? Quando mais vai, alto, mais desculpa, baixo. quando vai brasileiro ocidental treinar no Japão, claro que ele tem que ele aí tem que se adaptar Sim. à cultura, claro, Sim, né? sim, Ele não vai lá como um karatê brasileiro, né? É um pouco diferente, né? Para quem nunca foi, vai ter um pouco de dificuldade no começo, né? Para conseguir entender certos aspectos, né? Não sei se vamos aproveitar e mostrar para o pessoal alguma coisinha do karatê. Você pode mostrar para a gente uma coisa que é muito importante, falou da respiração. Certo. A gente vê que o soco ele sai da base aqui da cintura, né? Isso. E essa explosão que você dá no golpe, como que você combina a respiração? A respiração é a força. Vira para isso. Tá. Seria, você usa a força e a respiração junto. Você inspira e solta o ar. Inspira. Entendeu? Então, seria essa combinação. Você inspira e você solta até o seu último ar do estômago. Você inspirando e soltando até o último ar. Você concentra a musculatura. Trabalha toda a região. Isso, você inspira. Quando você inspira, você está soltando todo o ar e contraindo o músculo. Então, a sua musculatura vai ficar rígida, vai enrijecer a musculatura, automaticamente quando você está soltando o ar. Né? É desse princípio. A mesma forma no combate. Você está no combate, está firme, quando você vai descer, você solta o ar. Então, você solta o ar, você está enrijecendo. Você nunca pode ficar... Você tem que ter o controle da respiração. Esse pessoal que o sensei está falando é uma técnica que faz uma sutil diferença ou grande diferença para a luta ocidental. Não é verdade? Isso, seria a explosão. Porque a respiração ela é uma técnica que o ocidental pouco utiliza, ou quase não utiliza. Hoje, muitos... Muita força. Muita força, mas muitas, assim, que eu percebi, que vieram de outras artes marciais, começaram também a seguir esse tipo de exercício. Quando estão na luta, inspirar, e quando você vai desligar, você solta o ar. Então você está desferindo o golpe, está soltando o ar com mais força. Quando você solta o ar, você está soltando a mais força, dando mais impacto, né? Porque se você não controlar a respiração, você cansa, você vai cansar. Então você inspira, e quando você vai atacar, você expira. Inspira, atacou. Você expira, você solta essa energia, você desprende para fora. Quer dizer, é uma combinação de movimentos, né? Isso. Que é feito, que o pessoal mesmo fala assim, que nós somos corpo, mente e espírito. Né? Isso, corpo, mente e espírito. Isso, basicamente. Isso basicamente. Então, no combate tem que estar unido. Isso, exatamente. Você tem que ter esse autocontrole e essa distribuição de energia, né? Tanto na hora da defesa e do ataque. Você tendo esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio, você consegue manter com mais vigor e por mais tempo na luta, né? Enquanto nós falamos, eu me lembrei que tem algumas imagens que estão reservadas lá do seu trabalho, não é isso? O Rafael pode colocar para a gente? Onde é esse? Esse é a minha turma do kickboxing, né? Que é no Jardim Aeroporto. E você também é professor de kickboxing? Isso. Então. A minha turma que eu dou aula de kickboxing, né, funcional, que é lá na Avenida Pedro Bueno 826, na Academia Sport Company, né? E lá eu faço trabalho do kickboxing. Kickboxing também é uma arte marcial que originou do karatê. Né? Muitos divergem dessa ideia, mas assim, basicamente o que eu tenho, que eu sempre carreguei desde o Japão, né, que o kickboxing ele veio do Japão. Aqui foi no seminário, né, do Ishihara Tadashi, que ele veio no seu programa. Sim. Aí no dia do seminário, né, eu fiquei como parceiro dele, né, para demonstração dos ataques e defesa, né? Tá. Isso. Uma parte da turma do karatê. Mas deve ser muito duro enfrentar aquele mestre, não? Com certeza. O campeonato que eu participei. Campeonato. Isso. Esse foi onde? Esse foi em... Parece que está em... Piedade, não. Interior de São Paulo. Entendi. Isso, foi interior de São Paulo. Eu acho que foi em Bugaçu. Bugaçu. Essa é uma atleta minha, né, que ficou campeã. Karatê olímpico, é verdade. Isso. Já campeã. Modalidade... Pegou o primeiro lugar.
e esses 2 kits, né, que pegaram o primeiro lugar Olha no aí. Campeonato de São Bernardo, Campeonato Paulista. As criancinhas estão aí, fazendo firme na Sempre, arte marcial. firme e forte, começam Maravilha. cedo. Ou seja, a raiz está plantada e os frutos também estão aí germinando. Estamos propagando, né, aquilo que nós aprendemos, né, no Japão, que o Xande Nivaldo transmite para nós, né, porque o ensinamento do Xande Nivaldo é o mesmo do Japão, né, ele segue a risca, né, então nós estamos dando continuidade nesse trabalho. Xande Nivaldo, que é lá o presidente... Isso, presidente, ele é presidente da Sul-Americana, da WKO, da Shinkyokushin, do Brasil e da América Latina, né, isso. Vamos, se aproveitar, faça uma forma então para nós apreciarmos aqui, o pessoal da Enguarda deve estar pedindo isso, né? Uma forma do kata, é isso? Isso. Isso. Shinkyokushin, Shinkyokushin. Esse é o kata Taikyoku no Ichi. Ah. É um dos katas... Qual o nome? É o Taikyoku no Ichi. É o primeiro kata que aprende. Você entrou no dojo, é o primeiro que você É o aprende. primeiro. Porém, esse kata, mundialmente, por incrível que pareça, é o kata mais difícil de ser executado. Pode até perguntar para o Xande Nivaldo. É o primeiro kata, você entra no dojo. Porém, porque o grau de dificuldade seria você iniciar no mesmo local e terminar no mesmo local. Tem umas pegadinhas, digamos isso, assim. Mais ou menos. Então, assim, eu executei esse kata porque, é lógico, é um kata simples, né? Porém, assim, no mundo inteiro é o kata que tem mais dificuldade. Olha que Inclusive, interessante. ele até citou isso, porque mensalmente nós temos reuniões, né? Dos faixa pretas, e ele até falou que esse é o kata mais dificultoso que tem dentro do Shinkyokushin. Ele é simples, a gente vê que são mão fechada direto, né? Isso. Defesa de base, parece que você faz defesa aqui, entra Isso, é uma defesa e um ataque. e um defesa ataque, e ataque. e Isso. vai caminhando, e tem que terminar no ponto que começou. Isso, exatamente. Fácil, senhores, fácil. Onde os amigos encontram o dojo do Sensei? Isso, eu estou agora em 2 locais, dando aulas, né? Eu também faço aula de personal, também training, né? E agora eu dou aula às terças e quintas no Jardim Aeroporto, na Avenida Pedro Bueno, 826, na Academia Sport Company. Ok. E nas terças e quintas também, na parte da tarde, das 4 às 5, eu também vou começar um trabalho na Academia do Barbosa, na B9, lá perto do metrô Ana Rosa, na rua Remanso 21. Não mais procurar na rede social, acha Marcelo. Isso, Sensei. Marcelo Raikawa, no meu Maravilha. Facebook, Marcelo Raikawa. Sensei, muito obrigado, viu, Sensei? Karatê, dá gema, pessoal de guardar. Maravilha, saúde e paz.